Aleluia. Bom dia! Bom dia! Vamos ficar de pé? Vamos iniciar o nosso culto, o nosso segundo dia do nosso jejum. Amém? Glória a Deus. O Senhor está fazendo coisas maravilhosas, tremendas no nosso meio. Amém? Feche seus olhos nessa manhã. Pai, nós oramos nessa manhã. Estamos aqui atraídos pelo Teu amor. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe para estarmos nesse lugar. Somos frutos da Tua graça, somos frutos do Teu amor. Reconhecemos que de nós mesmos não temos nada, mas o Senhor tem nos atraído para Ti. O Senhor tem nos atraído para essa obra. Por isso nós oramos nessa manhã. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem nos encher da Tua vida, da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder. Que esse jejum possa ser um marco espiritual nas nossas vidas. Que esse jejum possa nos dar luz e revelação de que nós somos libertos totalmente do pecado. De que o pecado não tem mais poder nas nossas vidas. E de que nós estamos em Cristo Jesus para desfrutar de vida abundante. Nós oramos nessa manhã. Espírito Santo, manifesta a Tua graça, Tua vida, Tua unção na nossa vida, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor? Aleluia. Vamos clamar a Ele para que Ele abra os nossos olhos nessa manhã. Amém? Tua luz.
quero te ver. Erga suas mãos, cante santo, 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 com todo o seu coração. Santo, 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 santo. Eu quero te ver, eu quero te ver, quero te ver, Senhor. Eu quero te tocar, eu quero te abraçar, quero te ver. Eu quero te ver, quero te ver, Senhor. Eu quero te tocar, eu quero te abraçar, quero te ver. Declare santo, 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 santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 santo. Nós queremos te ver nessa manhã, Senhor Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu são, carne e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou medo. Novas sandálias pra suportar o rir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meu barco no lugar. Despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar,
voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, em ser com você, ser com você. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pela última vez, diga pra onde eu irei. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, Deus. Palavras de vida pra onde eterna, nós iremos? pra onde eu irei? Nós temos em ti as palavras de vida Pra onde eterna. voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Feche seus olhos nessa manhã. Desfrute dele nessa manhã. As palavras de vida eterna que fluem dele estão disponíveis para você. Digno desta canção, só tu és Jesus. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos.
salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Eu vou confiar somente em ti. Santo, és incomparável. Abre os meus olhos, Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos nessa manhã. Oh, eu quero te convidar nessa manhã. Sabe, quero te convidar para desfrutar do Senhor. A entrar nesse jejum de fato para ver a sua vida sendo tocada, mudada, transformada pelo poder de Deus. Convide Ele. Convide Ele para entrar no seu jejum. Convide Ele para entrar na sua vida, na sua casa, na sua família. Sabe, eu estava aqui cantando e estava me lembrando, né, dos discípulos a caminho de Emaús. Depois de Jesus haver sido crucificado, sepultado, Jerusalém, estavam todos tristes, né? E aqueles discípulos, eles foram para a cidade deles, para a aldeia deles, né? A aldeia de Emaús, que ficava a cerca de 12 quilômetros de Israel, de Jerusalém. E Jesus foi com eles, andando com eles. E quando chegou na casa deles, Jesus fez menção que ia passar direto. E eles, a Bíblia diz que eles convidaram Jesus e sem saber que era Jesus. E eles constrangeram eles a entrar. Falaram, já é tarde, está chegando a noite, entra, vem, né? E eu vou dizer um negócio para você. Jesus nunca, nos evangelhos, na Bíblia, Jesus nunca rejeitou um convite. Nunca. Todos os que convidaram Jesus, Jesus atendeu, né? Jesus foi convidado para ir no casamento em Caná da Galileia. Quando ele chegou lá, o vinho acabou. O vinho acabou na primeira noite, né? A festa durava 3 dias, mas no primeiro dia de festa, o vinho acabou. Mas Jesus estava lá. E Jesus transformou, né, a água parada em vinho novo do Espírito. Convida Jesus para entrar no seu casamento.
Convida Jesus para entrar na sua casa. Convida Jesus para entrar nesse jejum com você, e você vai ver, vai ser o melhor jejum da sua vida. Amém? Amém. Você pode dizer amém? Amém. Convida, entra de cabeça, se joga nesse jejum, sabe? Que você vai ver, vai ser a melhor coisa que você já fez na sua vida. Aleluia. Pode se assentar onde você está. Venha viver o extraordinário. Amém? Venha viver o extraordinário na presença do Senhor. Ontem nós falamos sobre o primeiro dia do nosso jejum. A nossa leitura foi sobre você estar morto para o pecado. Hoje nós vamos falar sobre a libertação para o pecado. Página 17 do seu livro, a libertação do pecado. Números, capítulo 5, verso 1 e 2 diz: Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo o que padece fluxo e todo imundo, por ter tocado em algum morto. 3 tipos de pessoas não podiam fazer parte da congregação dos filhos de Israel: o leproso, o que padecia de fluxo e o que havia tocado no morto. Todos eles são tipos de pecado em diferentes aspectos. A lepra simboliza o pecado passivo, o fluxo é o pecado mais ativo, e o tocar um cadáver é um pecado por associação. O pecado pode acontecer de 3 formas: por omissão, quando não fazemos o que é certo; por comissão, quando fazemos o errado; ou por associação, quando nos associamos àquele que comete pecado. Muitas pessoas pensam que não há nada de errado em assistir a certos programas de TV, filmes e shows. De fato, podemos estar tocando em cadáveres e cometendo pecado por associação. Se você assiste um vídeo pornográfico, mesmo que não tenha feito nada, apenas assistido, você se associou ao pecado daquele filme. O Senhor resolveu o problema do pecado em todos esses níveis. O primeiro milagre de Jesus, mencionado em Mateus, logo depois do Sermão do Monte, foi purificar um leproso, Mateus 8:2. Depois, em Mateus 9:20, ele curou a mulher que padecia de fluxo por 12 anos. E sobre os mortos, sabemos que o Senhor os ressuscitou. Isso significa que o Senhor nos liberta de todo tipo de pecado. Precisamos confessar mais essa verdade e desfrutar mais da realidade do Evangelho da Graça. Todo crente já foi liberto do pecado, mas poucos de fato acreditam nessa afirmação. Eles veem diariamente fatos que parecem contradizer essa verdade. Todo o problema acontece porque não entendemos claramente o que significa ser liberto do pecado. Libertos pelo Evangelho. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar, não há dor que Ele não possa aliviar, e não há doença que Ele não possa curar. Ele está acima de tudo. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. As pessoas estão tão conscientes de pecado, fracasso, falhas e derrotas, que é difícil crer que onde abundou tantas quedas, superabundou a graça de Deus. Mas nós precisamos crer nessa verdade. Todos nós precisamos estar conscientes, precisamos estar constantemente conscientes da graça de Deus e não de pecado. Precisamos ter consciência da cura, vitória e não da doença e derrota. Romanos 1:16 e 17 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito:
O justo viverá por fé. O Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus está no Evangelho. Quando pregamos o Evangelho, o poder de Deus é liberado. E o poder de Deus para a salvação. A palavra salvação aqui é sotéria, que significa não somente ser salvo do inferno, mas essa palavra inclui também cura, libertação, restauração, preservação, proteção e prosperidade. Nós recebemos tudo isso por causa do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. O nome do Senhor é Yeshua, Salvador. No seu nome está incluído tudo isso. A justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho não é a revelação do pecado, mas é a revelação da justiça de Deus pela fé. Aquele que recebe, crê no Evangelho, é feito justo. Essa justiça é um dom de Deus. Romanos 5,17. Esse justo agora vai viver pela fé, porque ele mesmo não vê em si a justiça que Deus diz que ele recebeu. Ele recebeu a justiça pela fé. A justiça pela fé é a chave para cada bênção de Deus. É a fundação por meio da qual Deus pode abençoar você. Se o justo crê que é justo pela fé, você viverá todos os dias. Nós estamos conscientes da presença de pecado em nossos pensamentos, sentimentos e em nossa carne. Por isso precisamos crer que recebemos a justiça da fé. Deus nos vê como justos, mesmo que nós mesmos, muitas vezes, não nos vemos assim. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, né? A Bíblia diz que a justiça pela fé é a chave para cada bênção de Deus. É a fundação por meio da qual Deus pode abençoar você. Sabe, lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, está escrito que toda alma que pecar, essa morrerá. Toda alma que pecar, essa morrerá. Então, todo aquele que pecar deveria fazer o quê? Morrer pelo quê? Pelo que ele deveria morrer? Pelo pecado que ele cometeu. Pelo pecado que ele cometeu. Então, quando você crê que você está em Cristo, e Cristo morreu no seu lugar, sabe? Essa é a chave, é o fundamento para o qual Deus pode te abençoar. Deus pode te abençoar agora, por quê? Porque a condenação do pecado, que era a morte, ela já foi executada. Mas executada em você? Sim ou não? Executada em quem? Em Cristo. Cristo morreu a nossa morte. No meio de qualquer sensação ou consciência de pecado, precisamos declarar ousadamente que somos justiça de Deus em Cristo. No meio de qualquer sensação ou consciência de pecado, precisamos declarar ousadamente que nós somos justiça de Deus em Cristo. Quando fazemos essa confissão, nós somos justos pela fé, como diz o texto de Romanos 1,17. Por causa dessa afirmação, algumas pessoas dizem que estamos autorizando o pecado, mas não é isso que proclamamos. Depois de afirmar que onde abundou o pecado, superabundou a graça, Paulo também foi mal interpretado. Alguém disse, então vamos pecar mais, para termos mais graça. E Paulo responde que o crente não pode mais viver no pecado, pois já morreu para ele. Romanos 6,1 diz, que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, que para ele morremos. Há um ensino comum que diz que o crente precisa aprender a morrer para o pecado, mas isso é um erro. A palavra de Deus diz que já morremos para o pecado. Agora, o pecado não tem mais poder para nos condenar, pois quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu já está justificado do pecado. Sabe,
quando alguém morre e deixa uma dívida, alguém pode ir lá cobrar essa dívida dele? Não pode, porque ele já morreu. Né? Então, quando nós morremos com Cristo, quando nós cremos que nós fomos sepultados com Cristo, morremos com Cristo, toda a nossa dívida, todo o nosso pecado, ele foi o quê? Perdoado. E nós morremos para o pecado. Nós morremos para o pecado. Não, o pecado não tem mais poder sobre nós. O pecado, sabe, nós não precisamos mais ficarmos aprendendo a morrer para o pecado. Não tem como aprender a morrer, né? Ou você está vivo ou você está morto. Então nós já morremos para o pecado. Eu morri para o pecado. Romanos 6, 10 e 11 diz: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Para compreendermos a nossa libertação, primeiro temos que perceber que Cristo morreu para o pecado. Cristo morreu para o quê? Cristo morreu para o pecado. O verso 10 diz claramente que Cristo morreu para o pecado. Em que sentido ele morreu para o pecado? Em primeiro lugar, ele morreu para a influência do pecado. Uma vez que ele não tinha a natureza do pecado, portanto, ele não tinha nenhuma atração pelo pecado. Em segundo lugar, ele morreu para a prática do pecado, pois ele nunca cometeu pecado. Então, para qual aspecto do pecado Cristo morreu? Na cruz, ele recebeu a condenação pelos nossos pecados. Ele foi condenado uma vez por todas, por causa dos nossos pecados. Ezequiel diz que toda alma que pecar, essa deveria o quê? Toda alma que pecar, essa deveria o quê? Morrer. Mas deixa eu te fazer uma pergunta para você. Por que Cristo morreu? Se ele não pecou. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas em nada ele pecou. Então, Cristo, Jesus, ele não tinha, o pecado não tinha influência sobre ele. Sabe, o pecado não tinha nada na vida dele, porque ele não praticava o pecado. Mas mesmo assim ele morreu. Mas ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu a nossa morte. Quem deveria ter sido crucificado na cruz era eu e você. Éramos nós que deveríamos morrer, porque nós sim pecamos. Nós sim temos influência do pecado todos os dias da nossa vida. Nós sim temos a prática do pecado todos os dias da nossa vida. Mas Jesus não. E mesmo assim Jesus morreu. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Agora veja que no verso 11 começa com a expressão, assim também vós. Essa expressão significa do mesmo modo que ele. Em outras palavras, o verso 11 diz, do mesmo modo que Cristo morreu para o pecado, vocês também devem se considerar mortos para o pecado. Cristo, ele morreu o nosso pecado. Então, da mesma forma que ele morreu para o pecado, nós também devemos nos considerar o quê? Mortos para o pecado. Mas você peca ainda? Você sofre ainda a influência do pecado? Você é tentado? Porque Jesus nos ensinou a orar para o Pai nos livrar do quê? Da tentação. Nós somos tentados todos os dias a pecar. Mas nós devemos nos considerar mortos para o pecado. Apesar de sofrermos a influência do pecado, sermos tentados para pecar, nós devemos ter uma posição de alguém que já está morto, crucificado e enterrado para o pecado. Como Cristo morreu para sofrer a condenação do pecado, assim eu devo me considerar morto para o pecado, morto para toda condenação também. Então, se Cristo morreu, se Cristo morreu a nossa morte, nós devemos também termos a consciência de que nós morremos também com Ele para o pecado. No passado eu aprendi que Cristo havia morrido para a prática do pecado. Assim eu pensava que deveria me considerar morto o tempo todo. E eu ficava confessando que eu estava morto. Mas quanto mais eu confessava, mais vivo para o pecado eu percebia que estava. Simplesmente não funciona. A crença está equivocada. Eu estou morto para toda condenação. Então, se nós estamos mortos para o pecado, nós não deveríamos pecar.
né? Se nós estamos mortos para o pecado, nós não deveríamos mais pecar. Mas nós ainda pecamos. Nós estamos mortos, na verdade, para o que nós estamos mortos? Para o que nós estamos mortos? Para a condenação do pecado. Eu estou morto para toda condenação, mas não estou morto para a influência e para a tentação, ou para a prática do pecado. Eu preciso confessar todo o tempo que eu estou livre de toda condenação. Você percebe que você precisa, sabe, praticar a coisa da forma certa? Sabe, eu preciso confessar o tempo todo que eu estou livre de toda condenação do pecado. É isso que nos livra da escravidão. Nós somos tentados todos os dias. Todos os dias nós pecamos. Estava lembrando ontem, eu estava vindo para cá, né? E eu vim bem cedinho ontem, né? Eu e o Gil estamos chegando aqui 6 da manhã, né? E a Marli também, né, Marli? Eu também. E o Josué também, né? Então, mas ontem e hoje tá bem escuro, né? Porque o tempo estava meio fechado, né? E ontem, vindo para pegar a BR, um motoqueiro, eu fiquei impressionado, né? Antes das 6 da manhã, acho que 6 horas da manhã, acho que não era nem 6 direito ainda, né? Um motoqueiro já veio, já querendo fazer uma ultrapassagem, já buzinando e me xingando, entendeu? Qual que é a vontade minha? Qual que é a influência que o pecado tem na minha vida? Qual que é a tentação que eu sofro? Ele está de moto, eu estou com um carro alto, vou em cima dele, né? Vou ameaçar ele, vou fazer alguma coisa, né? Vou intimidar ele, né? Mas aí eu foi orar para ele, falei, ô Senhor, tem misericórdia desse. E ele pegou, e ele fez uma rotatória tão rápido que ele quase caiu logo na minha frente assim, e foi, e eu fui orar, abençoar ele, Senhor, abençoa ele, guarda ele. Porque olha, eu vou te falar um negócio, se tem alguém que nós precisamos orar todos os dias, é para os motoqueiros. Quem tem moto aqui, ore todos os dias, não saia da sua casa, pelo amor de Deus, não saia da sua casa sem orar, né? Sem pedir para o Senhor te guardar, porque moto é um negócio, né? Tinha um amigo que falava que se fosse ele a colocar o nome na moto, ele não colocaria de moto, ele colocaria de morte. Então, o que acontece? Nós sofremos a influência do pecado, nós sofremos a tentação do pecado, mas nós temos que estar conscientes de que nós estamos livres do quê? Da condenação. Apesar de eu querer ter passado o carro por cima daquele motoqueiro, eu não fiz, né? Porque eu fui livre da tentação, eu fui livre da influência do pecado, e eu declarei, né, que eu estou livre da condenação. Sabe, aquela sensação, aquele pensamento de causar o mal para alguém, sabe, isso não me atormenta mais. Por quê? Porque eu estou consciente de que o pecado não mais me condena. Então quando eu peco, quando eu acabo de pecar, eu confesso, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu acabo de pecar, me dá vontade de passar em cima do motoqueiro, mas eu falo, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Sabe, aquilo traz um alívio, aquilo tira toda a acusação, e eu posso abençoar o motoqueiro e ir embora em paz. Amém? Você que é casado, né? Quando você briga com a esposa, quando os cônjuges estão brigados, sabe, dá vontade de fazer tanta coisa, né? Mas o que você tem que fazer? Você tem que falar, eu sou justiça de Deus em Cristo. É Deus que me justifica. Isso acontece muito, né? Às vezes a gente está certo, a pessoa está errada, né? Mas a pessoa vem, te crucifica, te condena. Você está certo, você fala, mas peraí, eu estou certo, né? Ela está errada. Como é que, né? Vira o jogo contra. Você já aconteceu isso com você? Você já foi conversar com seu cônjuge, que você está certo, de repente você começa a conversa, você se tornou errado, você foi condenado, crucificado, fala, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Eu estava certo, até agora eu estava certo, agora eu já estou errado, né? Ela me convenceu que eu estou errado. É sempre ela, né? É sempre assim, né? Misericórdia. Então, o que você tem que fazer? Você tem que orar, fala, eu sou justiça de Deus em Cristo. É Cristo quem me justifica. É Cristo quem me justifica. Sabe? Eu já orei assim, sabe? Depois de uma discussão, depois de um problema no casamento, você fala assim, é Cristo quem me justifica. Quem vai me justificar para ela é Deus. Porque eu sou justiça de Deus em Cristo.
Passa um dia, às vezes passa algumas horas, às vezes passa um dia, ela vem falando, você estava certo, eu estou errado. Falei, aleluia, glória a Deus. Ainda bem que o Senhor é a minha justiça, né? Então, nós precisamos entender isso, que apesar de nós sofrermos a influência do pecado, apesar de nós sofrermos a tentação do pecado, nós não somos mais condenados pelo pecado. O pecado não tem mais poder de nos condenar. Nós estamos livres da condenação do pecado. Sabe, eu estou sendo tão abençoado por aquela série The Chosen, né? Eu quero que você assista, quero que quem está me assistindo também, né? Ontem uma pessoa me perguntou qual que é a série que você está assistindo, me fala de novo aí, que eu escrevi para ela, mandei uma fotinha para ela. Sabe, os judeus estavam esperando o Messias, mas eles estavam esperando o Messias para libertar eles de quem? De quem? De Roma. De Roma, porque os judeus estavam sendo, né, escravizados de certa forma por Roma. Roma, né, escravizava, cobrava impostos, prendia, matava, crucificava, fazia todo tipo de atrocidade. E há muitos anos, né, os judeus estavam sendo escravizados por Roma. Mas quando o Messias chegou, eles esperavam o Messias que viria, e o filme mostra isso o tempo todo, que eles estão se preparando para uma revolução. Eles estão se preparando para uma revolução. Qual que é a revolução? Revolução armada. Vou pegar uma espada, eu vou matar romano, eu vou cortar a cabeça de romano, eu vou... Sabe, eles estavam o tempo todo achando que eles deveriam lutar contra a pessoa, contra o homem, contra o Império Romano, contra os romanos que estavam ilegalmente no território deles. Mas Jesus fala para eles, eu não vim libertar vocês de Roma, eu vim libertar vocês do pecado. Porque quem comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus deixa claro que ele veio para libertar eles do poder do pecado. Sabe? Eles estavam querendo que Jesus estabelecesse o reino dele na terra. E Jesus diz, eu não vim estabelecer um reino aqui. Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, sabe, eu rogaria ao meu Pai e ele mandaria aqui legiões de anjos. Sabe, é muito mais profundo, gente. É muito mais, sabe, é muito mais íntimo, profundo do que nós imaginamos. A obra de Cristo. Muito, 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 muito mais. Considere-se morto. No verso 11, Paulo diz que devemos considerar-nos mortos para o pecado. Todo esse ensino de que precisamos morrer diariamente para o pecado está equivocado. O Senhor Jesus morreu para o pecado de uma vez por todas. Os nossos pecados foram colocados no Senhor Jesus de maneira que, quando morreu, Ele levou a condenação, o juízo e a culpa do nosso pecado. Da mesma maneira, nós também morremos para a condenação, o juízo e a culpa do pecado. O verso 11 começa com a expressão, assim também vós. Isso significa que a nossa atitude agora é baseada no que o Senhor fez na cruz. Ele morreu e o nosso velho homem morreu com ele. E agora devemos nos considerar mortos. Já morremos. Não estamos morrendo diariamente. Tudo o que aconteceu com Cristo, aconteceu conosco. A palavra considerar é um termo de contabilidade. Nós temos algumas pessoas de contabilidade aqui, né? A palavra considerar é um termo de contabilidade. Significa um valor registrado na conta. A palavra no grego é logizomai. Significa que se eu digo que tenho 100 reais em minha conta, isso é um fato. Eu considero que tenho 100 reais, porque tenho. Não considero que isso se torne realidade. Não considero para que isso se torne realidade. Há pessoas que pensam que a fé bíblica é um tipo de fé de faz de conta. Elas dizem, eu não tenho 100 reais na conta, mas eu vou fazer de conta que tenho. Isso não é a fé bíblica. A fé é que uma vez que eu sei o que tenho, considero isso fato, mesmo que não veja. No verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, da maneira que obedeçais às paixões. Lembre-se sempre de que no Novo Testamento temos indicativos e imperativos divinos.
O indicativo sempre aponta para Cristo e a sua obra consumada. E o imperativo é sempre uma consequência do indicativo. Assim, porque Cristo já morreu, esse é o indicativo. Considere-se morto, esse é o imperativo. O imperativo é: não reine, portanto, o pecado. Em outras palavras, por causa disso, não reine o pecado no vosso corpo. É por causa da morte de Cristo, né? Não, portanto, não reine o pecado no vosso corpo. Por que o pecado não pode reinar no nosso corpo? Porque Cristo morreu, né? E Ele morreu, Ele levou a condenação do pecado, né? Então a morte, ela não tem mais poder de reinar no nosso corpo. Paulo não dá uma ordem, ele diz, como consequência do que Cristo fez, não reine o pecado. Não permita que o pecado o engane, a ponto de você pensar que ainda é aquele velho homem. Sempre que você cede ao pecado, o diabo vem para lhe mostrar o fato do pecado baseado no que você sente e vê, e está experimentando. Baseado nisso, ele diz que você ainda é o mesmo, mas isso é mentira. Você é nova criação. Você é nova criatura. Por isso que nós precisamos dizer todos os dias nós precisamos confessar: eu sou justiça de Deus em Cristo. Quando você confessa isso, quando você abre a boca, quando você declara que você é uma justiça de Deus em Cristo, você está declarando que você é nova criatura. Sabe, você está trazendo a luz, você está trazendo a realidade, a sua nova natureza. O pecado parece real, a sensação é real, mas Deus diz que não é. Você está morto para o pecado. Você ressuscitou com Cristo e vive uma nova vida. Esse é o momento em que você precisa dizer: eu sou justiça de Deus em Cristo. O diabo lhe dirá que tudo isso é uma fantasia. Ele dirá: olhe para a experiência. O diabo sempre age na esfera da experiência, da sensação e do sentimento. Todavia, no momento em que você atua na esfera da fé, ele é derrotado. Lembra que eu falei para vocês ontem? Que quando a gente acaba de pecar, né? Quando a gente acaba de pecar, nós precisamos confessar que nós somos justiça de Deus em Cristo. Porque o diabo, ele vai estar sempre trazendo, levando você para a esfera natural. Tá vendo? Você pecou, você errou, você maltratou aquela pessoa, você xingou aquela pessoa, você está errado, você está condenado. Sabe, quando nós confessamos: eu sou justiça de Deus em Cristo, você se apropria pela fé da sua nova natureza, que é filho de Deus, nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, não fique preso ao que você vê ou sente, apenas creia. Apesar de que eu vejo ou sinto, sei que sou justiça de Deus em Cristo. Deus nos ama. Deus ama quando agimos assim. Isso honra completamente a obra do Filho e tira de nós todo merecimento. Deus diz que você é justo aos olhos dele, então simplesmente considere isso como um fato em sua conta. Ande de acordo com essa verdade e ignore o que a experiência ou as sensações venham lhe dizer. Fique sempre com o que Deus diz, pois sua palavra não pode falhar. Livre do poder do pecado. Mas eu não sou livre do poder do pecado? Para responder essa pergunta, você precisa saber o que é a força e o poder do pecado. A palavra de Deus diz claramente que a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15:56 diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Para ser liberto do poder do pecado, precisamos antes ser libertos da lei. E a lei é o que dá poder ao pecado. Portanto, ser livre da lei é fundamental. Mas como eu posso ser livre da lei? Você precisa apenas crer que a morte do Senhor foi também a sua morte. Quando Cristo morreu, você morreu com Ele. E se Cristo morreu para a lei, você também morreu para a lei. Quando Ele morreu, nosso velho homem também morreu. E quando Ele ressuscitou, você também ressuscitou, né? Nós também ressuscitamos com Ele. Você era casado com a lei, mas uma vez que você morreu, o casamento acabou. E agora, depois de ter nascido de novo, você está casado com Cristo. Uma definição simples de lei: a lei é favor merecido. Enquanto você viver tentando merecer a bênção de Deus, tentando conquistar o seu amor
com o seu bom comportamento, você estará vivendo na lei. Sei que parece loucura dizer isso, mas enquanto você viver assim, o pecado será cada vez mais forte em sua vida, porque a força do pecado é a lei. Quanto mais nós tentamos agradar a Deus, né, achando que nós merecemos, mais nós vamos cair no pecado. Mais nós vamos cair no pecado. Fuja do pecado. Então, uma vez que sou liberto da lei, nunca mais terei tentações? Sim, você ainda as terá e poderá ainda cair quando tentado. Mas como já morreu para a condenação, você não perderá sua posição diante de Deus. Hoje nós somos desafiados a vencer o pecado, mas apenas a fugir dele. Hoje não somos desafiados a vencer o pecado, mas apenas a fugir dele. Nós precisamos aprender a fugir de tudo o que dá ocasião à carne. Em outras palavras, preciso fugir de toda a tentação. O que Jesus fez, né? Quando o diabo levou Jesus para o alto do pináculo do templo e falou: está escrito, lança-te daqui para baixo. Está escrito que o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para ele te guardar. O que Jesus disse? Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Sabe, nós precisamos hoje fugir de toda a tentação. Sabe, fugir da tentação. Nós somos carne. A carne é fraca. A Bíblia diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O pecado não tem mais poder na nossa vida, né? Nós somos livres da condenação do pecado, mas nós ainda somos tentados a pecar. Por isso que você deve fugir. Por isso que, né, homem não deve ter amizade com mulher, né? Por isso que mulher deve vigiar. Então, por isso que a gente tem que ter uma vida, um padrão de vida, sabe, livre de tentação. Porque se você der a ocasião à carne, você vai cair, você vai pecar. Se você achar, não, tá tudo certo, tá tudo bem, e começar a viver uma vida de qualquer jeito, sabe, você vai cair no pecado. O pecado vai te vencer, né? Então você precisa fugir do pecado. Compreenda que faz parte da graça orar para não entrar em tentação, e não somente para não cair. Precisamos aprender a orar antes que as provações e as tentações aconteçam. Durante muito tempo eu aprendi e até ensinei que as provações nos fazem mais fortes, mas o Senhor nos ensinou a orar para não entrarmos em tentações ou provas. Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A vontade do Senhor é que não entremos em tentação, mas se tivermos de passar por elas, devemos ficar firmes na fé e no amor de Deus, sempre nos alimentando de Cristo. Mateus 6:13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todos os dias eu oro dessa forma, por mim e por minha família. Creio que que é a melhor oração que podemos fazer. Nós podemos ser livrados de tentações e provas. Deus nos tem dado provisões para que vivamos dessa forma. Amém? Fique de pé onde você está. Vamos fazer rapidamente a confissão, né? Hoje nós recebemos o nosso livro. Pega aí o seu livreto, né? Segundo dia, página 4. Nós vamos orar rapidamente pelos nossos alvos pessoais e pelas pessoas pelas quais nós queremos que o Senhor salve nesses dias, que venham conhecer o Senhor. Já vamos encerrar. Segundo dia, Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vamos confessar todos juntos? Lê a uma só voz? 1, 2, 3. O Senhor Jesus foi transpassado pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Cristo se tornou o que eu era, para que eu me tornasse o que ele é. Pela sua morte eu recebi a sua vida. Pelo seu castigo eu fui perdoado. Pelas suas feridas eu fui sarado. Ele veio a mim para que eu pudesse ir a Deus. Ele tomou a cruz que era minha e me fez participante do trono que é dele. Ele me fez filho do homem para que eu pudesse ser filho de Deus. Ele se fez pecado
para que eu seja hoje justiça de Deus. Amém? Pega a sua ficha de alvos pessoais, anote. Quero te incentivar, escreva os seus alvos pessoais, os alvos da sua casa, da sua família, né? Escreva, anote, porque depois que o Senhor te der, você vai pegar essa ficha e vai lembrar. O Senhor fez, sabe? Eu pego as minhas fichas antigas e vejo o quanto o Senhor já fez. E tem um ditado que diz que contra fatos não há argumentos, sabe? Deus respondeu a minha oração no passado, Ele responde hoje no presente e as responderá no futuro. Creia que o Senhor vai fazer na sua vida. Sabe, tem coisa que você vai orar, que Deus vai fazer instantaneamente. E tem coisa que você vai orar, que Deus vai fazer através de um processo. Mas o mais importante é você abrir a boca e orar. Não confesse o que você está vendo, confesse aquilo que você quer ver. Confesse o que você quer ver. Ore e fale, eu quero ver meu marido transformado, quero ver meu pai salvo, sabe, eu quero ver, né, a minha promoção, eu quero ver eu na faculdade, eu quero me formar, sabe, eu quero uma casa, eu quero um carro. Ore e declare que o Senhor vai te dar. Amém? Pai, nós oramos nessa manhã. Erguemos as nossas fichas, Senhor, com os nossos alvos pessoais, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que em nós opera. Senhor, ouve a nossa oração, atende o nosso pedido. Nós oramos, colocamos diante do Senhor, porque sabemos que pela fé o Senhor nos ouve. E se o Senhor nos ouve, o Senhor tem prazer em nos abençoar, o Senhor tem prazer em nos dar, o Senhor tem prazer na nossa prosperidade, o Senhor tem prazer em que nós sejamos abençoados e enriquecidos. Eu oro por esse ano, o ano da casa cheia, o ano da prosperidade, o ano de conta bancária cheia, o ano, Senhor, da provisão do Senhor, o ano de celeiros cheios, o ano, Senhor, da bênção, Senhor, nas nossas vidas. Eu oro no nome de Jesus. Olha para aqueles que querem uma casa, que querem um carro, que querem ser pai, mãe. Olhe para aqueles, ó Pai, que precisam do Senhor. Opera um milagre na vida deles. Eu oro nessa manhã. Eu os abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega a sua ficha para o alto. Fala assim comigo nessa manhã. Eu creio que o meu Deus ouve a minha oração. Quando eu oro, há poder espiritual liberado, porque todo aquele que pede, recebe. E eu peço, porque eu creio que o meu Pai já liberou, já é meu, e eu tomo posse. Eu tenho aquilo pelo qual eu estou orando nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Nosso tempo terminou, nós vamos encerrar. Ore pelas pessoas durante o dia, pelas pessoas pelas quais você está orando. Ore em espírito, tenho certeza que o Senhor vai trabalhar na vida dela. Amanhã nós vamos cantar menos música, só 2, para dar tempo de a gente fazer tudo certinho, porque não está dando tempo. Amém? Amém. Está tão bom, irmãos, está tão bom esse jejum. Estou sentindo tanto a presença de Deus, sabe? Estou sentindo muito. Hoje eu me controlei para não chegar aqui chorando, sabe? Porque realmente o Senhor tem se manifestado no nosso meio e vai se manifestar mais e mais. Amém? Creia, se jogue, se lance nesse jejum e você será mais abençoado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um dia abençoado, cheio da graça, em nome de Jesus.